Bom, você certamente conhece alguém incansável, né? Que não para nunca, está sempre inventando, criando algo novo, né? Pois olha, isso nos negócios pode ser uma estratégia, é um desafio também e tem até nome: empreendedorismo serial. Vamos falar disso hoje aqui no Rumo Certo? Vamos falar também sobre gestão financeira. Então eu convido para falar sobre isso alguém que entende tudo sobre isso. Aqui comigo no Rumo Certo de hoje, Tiziana Amorim. Tiziana é CEO e fundadora da Arin, que é uma tech financeira, que fala com a gente lá de São Paulo. Tiziana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para falar de um tema que de fato eu sou apaixonada, né, que é empreendedorismo. Não é à toa que estou fazendo isso de diferentes formas, né, que é o que a gente chama de empreendedorismo serial. Então é um prazer enorme falar sobre esse tema aqui hoje. Ótimo, prazer todo nosso recebê-la aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela gentileza de aceitar o nosso convite. E antes da gente entrar na conversa propriamente, quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Você que é uma empreendedora serial, né? Me conte um pouco mais e do trabalho que você desenvolve hoje aí também na Arin. Maravilha. Eu costumo brincar que eu acho que eu comecei a empreender lá quando eu tinha uns 8 anos de idade, que eu peguei um fundo de um baú, colei todas as minhas figurinhas repetidas de um álbum de figurinhas, fui para a porta de casa, que não passava ninguém, coloquei lá para vender, e era figurinha repetida a 10 centavos, né? E fiquei esperando e percebi que não existia demanda, né? As pessoas não estavam passando ali, fiquei super frustrada. E um vizinho meu que resolveu circular pela nossa vizinhança vendendo as figurinhas, vendeu tudo, né? E eu acho que de lá para cá, só fui crescendo em relação a isso, né? Obviamente eu era uma criança ali, mas aquele ímpeto de fazer acontecer foi bem interessante. Lidei com a frustração logo, lidei com a competição, né? Ele viu o que eu fiz, fez melhor, conseguiu um resultado que eu não consegui, e isso diz muito sobre mim, né? Então eu comecei a empreender ali aos 19 anos, né? Com dança, montei um espetáculo de dança, fiz minha primeira captação de recurso, né? Captei R$420 mil na época, tinha 20 anos mais ou menos. Depois disso, né? Enveredei muito mais na área de inteligência de mercado, e aí sim fui para uma carreira um pouco mais corporativa, né? Lidei ali com o meu primeiro burnout aos 25, infelizmente. Então, lidei com as emoções e as frustrações também muito cedo, né? Muita pressão, muitos desafios, né? E de lá para cá eu consegui emergir mais no mundo de tecnologia, né? Fui sócia do ZigPay, que é a maior fintech do mundo. Então, de fato, é algo muito significativo, né? Já tive meu exit e fundei a Arin, né? A Arin é uma empresa TechFin focada em Embedded Finance, que é uma tendência global, né? Nesse meio tempo, depois do projeto da escola de dança, da espetáculo de dança lá atrás, em seguida eu fundei uma escola de dança, né, com meu irmão e mais 2 outras sócias, e no ano passado eu abri um bar também em Salvador, né? Então já tive algumas empresas que deram certo, algumas que deram errado, mas hoje, com certeza, o aprendizado, né, desses 12 últimos anos aí da minha vida, eles falam mais alto, e eu acho que a Arin é o que ela é hoje, né? A gente foi adquirido pelo Grupo Bradesco no ano passado, muito por toda essa trajetória de altos e baixos, né? Mas que fantástico isso, né? Você é tão jovem, já tem uma bagagem tanto aí no empreendedorismo, né? E aí eu quero que você conceitue para a gente o que é o empreendedorismo serial. Se é isso, é ter vários negócios ao mesmo tempo, é estar sempre criando um negócio novo. Tem um conceito para isso, Tiziana? A gente tenta conceituar muita coisa no empreendedorismo, mas de fato, né, o que a gente mais entende é que nada é tão conceitual quanto ser empírico, né? Então, a gente tem grandes empreendedores seriais aí, não só no Brasil como no mundo, né? Mas de uma maneira geral é exatamente isso. É quando você não necessariamente abre uma depois a outra, né? Então você não precisa terminar uma empresa para abrir a próxima ali, mas a cada oportunidade que você enxerga no mercado, você vai tentando ali reunir pessoas capazes de fato resolver aquilo, né? E com isso você termina tendo uma série de empreendimentos. Então, geralmente os empreendedores que são mais múltiplos, né? Eles não escolhem só uma vertical, uma clareza ali, eles geralmente escolhem atuar em diferentes problemas, diferentes indústrias, como é o meu caso, né? Mercado financeiro, entretenimento e dança, né? Que é um aspecto mais cultural. Então, eu realmente diversifiquei bastante. Pois é, diversificou de área, né, de conteúdo. Agora, é muito de perfil, é muito se aprende a ser um empreendedor serial.
Eu digo porque imagina uma gestão de 3 negócios, como no seu caso, né? Se um negócio é complicado, gestão, a gente fala sempre aqui de gestão hoje em todos os sentidos, gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de estoque, enfim. Mas e aí lidar com 3 negócios ao mesmo tempo? Tem que ter um perfil muito eclético e muito inovador? Ou você acha que é um aprendizado também? Primeira coisa, tem que ter muita disciplina, né? E capacidade de dizer não. Então, assim, cada um teve um momento em que eu tive uma dedicação maior. Obviamente, a escola de dança, a gente fez 10 anos ano passado, né? Então, nos 7 primeiros anos ali, eu assumi integralmente toda a parte de marketing e estratégia de crescimento, né? Deixei algo muito consolidado e conseguia assumir outros desafios na minha carreira em paralelo. Hoje na Arin, né? Eu estou como fundadora e como CEO, então, obviamente, meu tempo é muito mais dedicado à Arin, todos os desafios, né, relacionados a ela. E o bar, eu participei bastante de toda a etapa de concepção, né? E aí eu tenho uma dedicação específica de algumas horas por semana para resolver problemas operacionais, para dar alguns pontos de conselho. Então é bom a gente entender qual é nosso papel em nosso negócio, né? A gente não precisa ter o mesmo papel em todos. Eu acho que esse é o grande ponto. Obviamente, ser generalista ajuda, né? Traz ali uma possibilidade de discussões de temas diferentes, mas saber dizer não e ter disciplina de se dedicar a determinadas horas do dia ali para uma coisa e saber a hora de parar para se dedicar a outra, eu acho que é o grande segredo, né? E aí eu imagino a importância de equipes para esses processos também, não é? Gestão de pessoas entra aí como uma máxima também, não? Na veia, né? É o que a gente brinca. Na prática, a resolução de problema, o ferramental, ele é meio, né? A forma de fato que a gente tem é através das pessoas e a capacidade que as pessoas têm de resolver aquele problema e a capacidade que você tem de convergir aquelas pessoas com foco naquilo. Então eu tenho as pessoas mais próximas a mim geralmente se referem, né, que eu geralmente começo os negócios com pessoas muito próximas, amigos, colegas, indicações de alguém que eu conheço, para que a gente passe um pouco daquela etapa de ganhar confiança, ganhar cumplicidade, porque isso é essencial no início de um negócio, tanto em relação a sócios, né, como também a funcionários. A Arin começou assim, né, o Estúdio A começou assim, o Bar da Resenha começou assim. Então, em todos os âmbitos, eu vou crescendo ali, né, os times, mas a gente começa com um time geralmente muito sólido e que tenha interesses em comum, né, para que aquele desafio seja maior do que as diferenças que existem entre as pessoas. Eu acho que esse é um grande ponto sobre gestão de pessoas como um todo. Pois é, e as questões, a gente tem falado muito hoje aqui, e que cada vez mais, de habilidades comportamentais, elas são um ativo muito forte no trabalho, né, e de equipe muito mais, mas questões técnicas também são importantes nesse processo, né, que você precisa de líderes que saibam resolver problemas também, né? Como é que é essa gestão hoje? Como é que você lida com o equilíbrio entre as habilidades técnicas e habilidades comportamentais nesses 3 segmentos que você atua? Perfeito. Quando eu falo de uma escola de dança, por exemplo, eu tenho uma necessidade técnica muito específica, né? Os professores que vão dar aula ali, eles precisam ser capacitados, ter uma capacidade técnica e saber também passar, né? Então, às vezes, algumas pessoas acham que é só dançar, né? Tem muita gente que dança bem, mas não consegue passar, né? Quando a gente vai para o bar, a gente tem uma necessidade de uma organização ali muito significativa, de uma capacidade de resolver problema e também lidar com o cliente ali no momento em que a operação está acontecendo. Já aqui na Arin, que é uma Techfin, a gente é regulamentado pelo Banco Central, então a gente precisa ter toda uma área de back-office muito, né, específica e técnica, com área de riscos, área de compliance, né? Nossa área de back-office ela precisa ser muito hiperqualificada e a gente não quer perder o DNA, né, a cultura da empresa. Então, o que a gente sempre tenta buscar é que todo esse aspecto comportamental, ele sim seja o agregador, né, em que pessoas de diferentes áreas técnicas, e isso eu replico em todos os meus negócios, né, eu posso ter pessoas de diferentes áreas técnicas que têm algo em comum, geralmente no comportamental. Então, são pessoas que preferem desafio, que gostam de lidar com coisas que não estão planejadas para acontecer, mas que acontecem. Eu tento reunir esse tipo de soft skill, né, nos times fundadores, para que eles consigam ser ali a base e crescer o time, replicando comportamentos ali que conseguem lidar com a pressão do dia a dia, independente da parte técnica, né? Então, o técnico ele é crucial, mas o principal para manter a cultura forte é que não seja ele o fato gerador da contratação única e exclusivamente, né? E sim que você procure aquele aspecto técnico em comparativo, né, com o complemento cultural, que é muito importante. Pois é, e aí, nessa onda, então, qual é a habilidade técnica que tem demandado mais e que ela acaba sendo fluida em todos os ambientes?
Em termos de capacidade técnica, então vou falar um pouco de hard skill, né? É a capacidade de fato de você conseguir aprender e crescer no seu aspecto técnico. Isso é o mais demandado, tá? As pessoas elas não chegam no trabalho prontas para executar a função, em nenhum trabalho, tá? Então, se a pessoa é especializada em A, eu preciso muito que ela entenda o contexto de A naquele negócio. Isso é o mais demandado, tá? Obviamente, tecnologia hoje é algo unânime, né? Mas eu não preciso que todas as pessoas da empresa sejam programadores. Eu preciso que as pessoas da empresa consigam trazer o repertório que elas têm, por exemplo, aplicado em ambientes tecnológicos. Então, se eu tenho algo relacionado a risco e compliance, que é extremamente técnico, né? Mas eu estou falando de risco e compliance aplicado à tecnologia financeira. Então, a capacidade que é mais exigida hoje no mercado é essa capacidade de você tornar o seu conhecimento útil naquele contexto, né? E não simplesmente dizer que você sabe fazer A, porque A em um contexto é uma coisa e A em um outro contexto é algo completamente distinto, né? Então eu vejo isso como algo que o mercado ele não perdoa, né? Digamos assim. Então, as pessoas que têm dificuldade de trazer a utilidade do seu conhecimento para o contexto atual delas, elas geralmente são demitidas, elas perdem o emprego com mais facilidade e às vezes elas são ultracapacitadas, né? Mas elas não conseguem fazer essa correlação com rapidez, né? A rapidez que o mercado precisa para geração de resultado. Adaptabilidade, né? É uma capacidade de resiliência também com problemas, né? Muito, muito, muito curioso. Quero fazer um intervalo rapidinho, Tiziana, mas no próximo bloco entrar nessa questão de gestão financeira, trazendo muito para interferência ou para o benefício que a tecnologia traz para isso hoje também, né? Para facilitar. E aí, a gente fala de gestão financeira, é claro, mas não é só, né? Não é um departamento mais como era antigamente, né? É que envolve todo mundo, envolve de novo, e a gente vai falar de gestão de pessoas também, porque envolve engajamento. Então, vamos fazer um intervalo rapidinho, continuamos essa conversa com um tema ainda cada vez mais interessante no próximo bloco, tá bom? Muito Combinado. bem, você de casa aí também, combinado. Continue com a gente aqui, Rumo Certo volta em instantes. De volta com o Rumo Certo, nós abrimos a conversa de hoje falando de empreendedorismo serial. Vamos continuar nessa conversa e avançar também para falar de gestão financeira e de tecnologia. Está aqui comigo nessa conversa a Tiziana Amorim, lá de São Paulo, mas ela é uma baiana, com diversos negócios, com diversas habilidades também, e está trazendo muito conhecimento, compartilhando muita informação aqui com a gente sobre empreendedorismo serial e sobre tecnologia, sobre futuro também, que é a minha provocação para esse bloco, viu, Tiziana? O que é que a gente pode esperar de tecnologia ou quanto ela já contribui para as relações de trabalho, falando aí de gestão de pessoas, mas muito também para a gestão financeira hoje. Você que trabalha numa TechFin, né? Me conte um pouco da experiência que tem aí no trabalho que você desenvolve e do quanto é importante trazer a tecnologia para a eficiência na gestão financeira. Maravilha. Ontem eu estava dando uma palestra e falando exatamente sobre isso, né? A capacidade que a tecnologia tem de fato, otimizar processos para a gente sair um pouco dessa tese da gestão financeira que a gente chama de alt-tab, né? Então, a pessoa que trabalha no financeiro de uma empresa, ou no contas a pagar, ou no contas a receber, ou que realiza transações financeiras, o tempo inteiro ela está trabalhando ali no alt-tab, né? Então, ela está fazendo uma coisa em uma janela, ela vai para outra, né? Ela volta, ela faz inputs manuais, e isso, de fato, traz muito risco, né? Quando a gente olha sobre a tecnologia, a gente está falando muito de automação, porque a gente está falando do surgimento do que a gente chama de API Economics, né? Então, é um mercado novo em que sistemas se comunicam com sistemas para mitigar a quantidade de risco que a gente tem associado à gestão financeira. É muito sobre essa tese de embedded finance, né, de finanças embarcadas ali, é que a gente consegue minimizar problemas de conversão, problemas de pagamento, recebimento, né, em que a jornada do usuário, a jornada do cliente ali, ela transpassa pela parte financeira, mas ela não se resume a isso, né? Isso dentro das empresas, e aí a gente pode olhar muito para a automação do contas a pagar, por exemplo, né, com pagamentos em lote embedados nos RPs, sem a necessidade de utilização de um internet bank apartado. Então, são inúmeros pontos em que a tecnologia
A ideia é que ela consiga otimizar o trabalho daquilo que a pessoa realmente precisa fazer, né? Para que ela gaste menos horas imputando dados e mais horas realizando ações e tomadas de decisão analíticas que são relevantes para uma companhia. Né? Uhum. É ver a tecnologia bem como aliada mesmo, né? E nova a cada dia também, né? A cada segundo muda. Eu li um artigo seu que fazia uma relação muito curiosa, né, com o que a gente tinha de disponível pouco tempo atrás, e hoje a gente busca no Google uma informação. Quer dizer, é preciso também estar tão atento para o que a gente tem de disponibilidade, o quanto isso nos torna, enquanto empreendedores, mais eficientes, mais competitivos também, né? Basta olhar um pouco tempo atrás, a gente já consegue perceber quanto isso já evoluiu e facilitou, né? E trouxe benefício para as empresas, né, Tiziana? Você acha que é uma questão também de postura, de cultura, da gente entender a tecnologia bem como aliada? Porque ainda em algumas empresas, talvez, ou uma resistência ou nem tanto conhecimento, nem tanta importância, né, ao que a gente tem disponível hoje, e é muita coisa, né? É um fenômeno que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Que quando o empreendedor ali, ele tem algo na cabeça, mas ele realiza diferente daquela crença, né? Então ele pensa sobre um assunto de determinada forma, porém quando ele vai executar aquele assunto, aquilo na própria empresa dele não está, né, tão bem assim. Então o empreendedor, ele fala muito sobre integração, né? Ele fala muito sobre automação, mas quando ele olha ali para o back office dele, tá tudo manual, porque ele não tem confiança, né, de que de fato uma ferramenta vai fazer algo melhor do que aquela realidade que ele tem. Então a gente tem que combater bastante, né, esse momento em que o empreendedor sente que ele mentalmente está super qualificado, atualizado, mas que os resultados dele não estão convergindo com essa forma de ver, né? Isso é muito comum de acontecer nas empresas. Então a tecnologia, ela precisa ser sempre um meio, né? Ela não é um fim. Ela não precisa existir ali para que todo mundo trabalhe para ela, e sim para que todo mundo trabalhe com ela, né? Acho que esse é o grande ponto aí de diferença que a gente tem entre um tempo atrás, em que a gente entendia que a tecnologia iria substituir tudo, e hoje em dia que a gente entende que a gente precisa trabalhar com ela, né? Uhum. E é caro, é muito investimento hoje para ter a tecnologia de forma orgânica, dentro da empresa, dos empreendimentos, ou ainda é por conta dessa questão de não percepção, talvez, do quanto ela é importante? Tem uma resistência enquanto investimento? Não, né? Não, enquanto investimento não, né? Hoje em dia a gente consegue, inclusive, baratear custos, né, de back-office. Às vezes você precisa, vou dar um exemplo claro, tá? Negócios que precisam dividir ali um recebimento, né, que a gente chama de split. Então a gente tem aqui grandes empresas do Brasil e do mundo que tem 10, 15, 30 pessoas ali no back-office fazendo isso manualmente, quando a gente, por exemplo, tem uma funcionalidade de split que ela já vai integrada ali com o Pix ou com o boleto, né? Então, a partir do momento que a pessoa paga, a gente já faz a divisão automática entre as contas que precisam receber uma parte daquele valor. E aí a pessoa consegue emitir a nota fiscal dela só mediante a própria receita ali, né? Então, esse ponto, por exemplo, ao invés de ser um investimento a mais, na verdade é uma economia muito significativa. Você tira ali custo trabalhista, né, que é um custo elevado, risco trabalhista passivo, e você consegue trazer as pessoas ali para algo que elas fiquem mais engajadas e desafiadas, tirando essa repetição, né, que é algo que não deveria estar sendo feito por um funcionário, sim pela tecnologia. Claro, um facilitador. E o que é que a gente pode esperar para frente ainda? A gente está aí discutindo o chat GPT, está discutindo inteligência artificial, que já não é mais nem novidade, né? Mas, enfim, o que é que ainda tem para vir por aí e por quanto as empresas devem se preocupar no sentido de se antenar para a necessidade de usar a tecnologia de forma eficiente? A hora de tomar as decisões é sempre o agora, né? A gente tem essa premissa de pensar, não, a gente vai se preparar para, mas quantos empreendedores de fato trouxeram o ponto do ChatGPT como um ponto de pauta de uma reunião, né? Ou como um motivo de estratégia para que um determinado departamento ou pessoa comece a trabalhar efetivamente na implantação disso. Então a gente tem muito essa perspectiva de que, ok, é importante, testamos, muito bacana, mas quem realmente está utilizando, né? As empresas com maior capacidade de adaptação, como a gente falou até no primeiro bloco, a adaptabilidade ali das pessoas, mas também das empresas, geralmente são as que sobrevivem, né? Então, a lei de Darwin ali da evolução, ela é perfeita, porque não é o mais forte, é quem se adapta melhor, né? E é quem se adapta melhor, de fato, a essas novidades e consegue colocar isso no dia a dia, vai ter uma eficiência de custo, com isso vai ter uma eficiência de margem, vai ser um negócio mais lucrativo, vai conseguir fazer reinvestimentos. Então, é um ciclo que ele fecha assim, né? É um ciclo que ele se fecha em si mesmo
E isso faz muito sentido nas empresas quando a gente olha de lá para cá, né? Cara, cadê a Kodak, né? Onde que a Kodak está? A Kodak ficou lá atrás, porque ela não conseguiu acompanhar, né? Ali, mesmo ela tendo patentes que são utilizadas até hoje pelas câmeras digitais embedadas nos celulares, ela não conseguiu acompanhar isso e ela ficou para trás numa tese de negócio, mesmo sendo um dos principais players do mundo na época, né? Acho que esse é um grande exemplo de que só sobrevive quem se adapta, né? Não, e é muito curioso, muito curioso. E sabe que eu tenho uma incomodação enquanto consumidor, porque vejo muitas empresas assim, já vivendo no mundo, na transformação digital, que a gente está aí vivendo, todos nós estamos, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas empresas adotaram tecnologias, mas não estão fazendo o que a gente chama de eficiência ou de evolução digital, né? Porque não é só ter a tecnologia, não é só ter o sistema de call center lá que atende o consumidor, mas que aquilo seja eficiente, né? Que não seja um negócio que demande muito tempo do consumidor. Ou, eu digo, por exemplo, os QR Codes em restaurantes para cardápio é muito interessante, é muito inteligente, mas talvez nem todo consumidor queira usar o QR Code, né? Tem essa máxima também no mercado da eficiência dessa tecnologia que tem disponível, não basta usar a tecnologia só, né? Exatamente. Um ponto que traz muito isso é o fato das grandes empresas principalmente, né? Daqui a pouco eu falo das menores, mas das grandes empresas, a gente tem uma terceirização, né, da transformação digital. Então, as grandes empresas contratam empresas de fora para que elas realizem a transformação digital, quando, na verdade, isso deveria ser algo cultural, né? Algo interno. Então, olhando sobre essa perspectiva, a gente tem, de fato, resistência na implementação dos processos, e aí a gente não tem nada que faça com que aquilo evolua, né? O próximo passo. Olhando sobre a perspectiva dos negócios menores, e falando, por exemplo, né, no bar, a gente tem ali o QR Code no cardápio, mas a gente foi além, né? Então, se a pessoa já está vendo pelo celular, que ela também peça por ali, né? Que ela consiga pagar a conta por ali. Porque ali é um consumidor que já está preparado para aquele tipo de experiência, mas também ofertando a experiência que é offline, né? Eu acho que esse ponto que você trouxe é crucial. O próximo passo é tão importante quanto a transformação. E por isso que é muito perigoso a gente terceirizar essa transformação. Isso precisa partir de dentro, né? E não um projeto externo das empresas que virou uma meta de um departamento, né? Porque senão ele não vai conseguir ser internalizado no dia a dia e na rotina das empresas e ele vai virar, na verdade, um custo, né? Ele não vai virar eficiência. E aquela questão que você falou, né? A tecnologia para complementar, para agregar, não para substituir, né? Nunca é. Agora, para a gente fechar a nossa conversa, me chama bastante atenção também o mural que tem aí atrás de você, com perguntas, com questões bem instigantes também. Eu queria que você me falasse disso, porque eu acho que talvez é a essência de toda essa nossa conversa aí, né? Do quanto é importante cada vez mais o ativo pessoa dentro das empresas, das corporações, por mais que tenhamos muita tecnologia, por mais que saibamos aí nos virar em vários segmentos. Mas me fale um pouquinho dessa provocação que tem em todo esse mural aí, para a gente concluir com a essência da nossa conversa. Maravilha. O DNA da Arin é que nós somos uma empresa de questionadores, né? A Tícia é uma pessoa extremamente questionadora, que sempre quis perguntar para o mundo o porquê das coisas e sempre pensou o porquê não fazer de uma forma diferente. Então, a partir do momento que a gente funda uma empresa, a gente precisa estar disposto a encarar os desafios das nossas próprias características, né? E eu acho que isso eu deixo muito claro aqui na empresa todos os dias. Para um CEO, para uma CEO, às vezes é muito mais fácil não estimular uma cultura de questionadores, né? Em que as pessoas simplesmente dizem amém para tudo e as coisas vão do jeito que aquela pessoa quer. Aqui a gente incentiva muito o inverso, né? Então aqui tem sempre perguntar por quê, sempre pensar por que não, nunca fazer as coisas só para constar, então trazer utilidade para aquilo que você está fazendo no dia a dia, ser detail phonetics, né? Então ter ali algo detalhado, mesmo que seja simplesmente num card de parabéns que você vai colocar e circular dentro da sua empresa, ele vai ser um card de parabéns normal? Como é que a sua empresa geralmente parabeniza as pessoas no aniversário delas, né? Então a gente ser fanático por detalhes, não só em relação ao cliente, mas em relação às pessoas, né? E tá sempre ávido por fazer as coisas acontecerem. Então aqui, esses são alguns dos nossos valores, mas o principal deles é people first, né? E aí algumas pessoas perguntam, vocês colocam pessoas em primeiro lugar? Na verdade, esse valor, ele fala que antes da pessoa ser uma pessoa no trabalho, ela é um ser humano. E o ser humano, ele fica feliz, ele se divorcia, ele participa de um batizado, ele fica doente, ele volta, ele tem momentos ótimos, ele tem momentos péssimos. E a partir do momento que a gente entende que a gente lida com pessoas,
aí a gente começa a tomar decisões mais eficientes na relação dessas pessoas com o trabalho, né? Então, esses pontos aqui, eles estão sempre no centro da nossa cultura, né? E a gente não quer nunca deixar de ser uma empresa de questionadores. Às vezes eu passo dor de cabeça aqui, né? E as pessoas falam, não, é a nossa cultura, a gente quer saber o porquê. Na mesma hora eu me lembro e falo, não, é isso que constrói empresas disruptivas e eu prefiro estar sempre rodeada de pessoas questionadoras do mundo, né? Vai estar sempre, com certeza. Que conversa boa com você aqui, Tiziana. Não é para menos você estar onde está, né? Chegou onde chegou, tão jovem, já com tanta eficiência e eu imagino agregando tanto gente para próximo de você aí. Muitíssimo obrigado pela conversa aqui. Foi um aprendizado para a gente hoje. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Sucesso nos tantos negócios seus aí, que venham muitos outros também, viu? Espero que a gente possa se encontrar muito ainda em vários momentos diferentes, né? Tanto do programa quanto da minha vida, quanto das empresas, porque o que eu mais quero, o que eu mais sinto ímpeto de fazer é, de fato, sentir que eu faço parte de algo que realmente gera valor, né? Então, o quanto eu puder fazer isso e onde eu tiver um problema ali, já saiba que Tício está olhando para poder pensar uma forma de resolver. Ótimo. Gerou valor hoje aqui para a gente, para quem está em casa também. Muitíssimo obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje aqui comigo também e com a Tiziana. Forte abraço, eu volto no próximo programa. Até mais.